Oi pessoal, essa é a nossa segunda videoaula e a gente vai estar fazendo a nossa aplicação MVC. Para isso a gente vai utilizar algumas ferramentas, o quais a descrição de instalação estão abaixo, certo? A gente vai utilizar aqui no Windows o Champ e no Linux a gente vai estar instalando o Apache, PHP e MySQL, certo? Abaixo tem um link para seguir a instalação. Também utilizaremos o Composer. A gente quer utilizar o autoload mágico do Composer, né, e vamos utilizar o padrão PSR4, que a gente vai estar trabalhando com namespaces, certo? E, por fim, a gente vai estar utilizando o editor de texto Sublime Text, certo? Para início de conversa, deixa eu ver, iniciei aqui meu champ já na porta 88 localhost. Nós vamos estar criando o nosso projeto, né? O nome do projeto eu vou colocar aqui como Framework MVC aula, -aula. Esse projeto ele vai estar no Git e já está o link aqui abaixo disponibilizado para vocês, certo? Então qual é a ideia do MVC aqui na aplicação? O MVC ele trabalha da forma lá como foi explicado na aula 1, né? Com a interação do usuário com a aplicação diretamente no controle. Ele faz uma requisição para o controle e o controle devolve o resultado, certo? O controle chama a visão com o resultado, certo? Então, qual é a ideia? É passar parâmetros gets, né? Já fiz aqui de um exemplo. Passa um parâmetro onde ele chama o controller, o qual eu quero executar, e a ação desse controle. O que seriam essas ações? São exatamente os métodos desse controle. O controle é uma classe. Esse controle vai ser chamado através da URL e executado a sua função, o seu método no caso, do get, né, resultante. Então, como assim? Vamos fazer um exemplo. Já tem a nossa aqui. Ele vai ser baseado aqui no index inicial, né? Esse index aqui vai executar a nossa aplicação, certo? E aqui eu vou criar um folder chamado app. Ele vai ser onde vai ficar o nosso MVC. Controllers, onde vão ficar nossos controles, models, onde vai ficar nossos models, viewers, onde ficará nossos viewers. Aqui vai ter nosso index controller. A gente vai criar no padrão o nome do controller, para identificar que é um controller, certo? E mesma coisa, models vai ter o nome do model, model.php, certo? Como a gente está trabalhando com o padrão PSR4, então a gente vai estar trabalhando com namespace, né? Então aqui a gente vai chamar essa namespace nossa app controllers, ok? Então aqui vai ter nossa classe index, né? E aqui a gente tem nosso método public function index. E aqui a gente vai ter nosso resultado hello world, bem conhecido aí por todos. Ok? Essa é a ideia. Quando ele chamar isso, ele vai escrever na tela hello world, certo? Vamos fazer isso acontecer. Para isso a gente vai estar utilizando o nosso autoload mágico, né, do Composer. Então a gente vai criar nosso arquivo aqui, composer.json. Nesse composer.json eu vou ter que o autoload, ele vai ser PSR4 que a gente vai estar usando. E aqui eu vou estar instanciando, deixa eu ver, vai ficar dentro de Windows, nossa primeira classe. Eu vou chamar ela, nosso namespace vai ser framework
aula. Ok? Então vai estar dentro de Windows. Botar logo assim, uma namespace, então. Windows Framework aula minúsculo. Ok? Aqui assim. E também a gente já criou nossa app, né? Que é a nossa namespace, que vai ficar toda a aplicação uma MVC. Vai ficar lá dentro do diretório app. Certo? Aqui a gente vai fazer nosso composing. Deixa eu ver, deixa eu abrir cd. Ele está lá dentro de C, champ, htdocs, framework, MVC aula, compose install. Já está atrasado a atualização, 60 dias. Certo, já foi instalado, é bem rápido. Aqui nosso vendor, nosso autoload padrão aqui. PSR4 ele já carregou aqui nossas duas namespaces, certo? Então vou criar aqui um outro folder onde vai ter nosso Bootstrap, que é para carregar inicialmente. Aqui eu vou criar nosso arquivo autoload. Por que eu separo? Porque na hora que eu fizer outra atualização com o Composer aqui, no caso, na hora que vocês utilizarem, ele vai reescrever. Então aqui eu só vou escrever aqui para não ter o erro de subscrever ele. Requires de ponto atrás vendor autoload .php. É isso. Ok. Nosso index vai carregar isso também, esse autoload de ponto bootstrap ele não carrega isso. Mas está aqui já. Ok, beleza. E aqui eu vou criar o nosso framework aula. Aqui tem isso daqui, ó. Eu botei isso no Composer. Botei. Mas como ele não criou, eu vou deixar assim. Certo. Então vamos lá. New folder. Framework aula. Tudo que tiver aqui, ele vai carregar nessa namespace aqui. Ok, então aqui eu vou criar nosso arquivo system. Ele vai ser nossa classe que vai estar chamando o controle, gerenciando a nossa URL. Para isso, namespace, sempre lembrando space, namespace, como o nome da nossa namespace framework. Ok, class system. Ok, class system. O que essa classe vai fazer? Ele vai gerenciar nosso get URL, tá? Vou botar até assim, que aí você já entende o padrão do PHP. O que a gente vai estar tratando? A gente vai estar utilizando a URL. Isso não é público e privado, como é que está utilizando aqui, privado, private. URL, controle, né? A gente está passando essa URL. E uma ação. Action. Ok? Então a gente vai estar criando aqui os getters e setters desses três atributos. Certo? Vocês podem estar criando setter e getter. Eu criei tudo limpo porque eu quero tratar de forma diferente.
certo? Então, a URL ela vai receber um parâmetro aqui, né? E eu vou setar. É simples essa questão de set. E quem usa Eclipse aí vai estar trabalhando isso daqui bem rápido, né? Bem simples. Você que não pegou a meada do caminho aí, pode dar um pause no vídeo e refazer tudo isso, tá? Gente, se eu estiver sendo muito rápido, vocês podem falar aí nos comentários que nos próximos vídeos a gente melhora. Tá? Eu tô sendo aqui um pouco rápido, realmente, porque o vídeo ele é extenso. E aí a gente acaba tendo que ser rápido nisso. Ó, criei nosso construtor. Esse construtor ele vai executar as funções em ordens, certo? Aqui eu vou passar um parâmetro na URL porque eu quero trabalhar futuramente nas próximas aulas com o URL amigável. Então vou separar aqui assim. O nosso setController não vai receber variável, porque ele vai receber diretamente lá da URL, né? O nosso setController é um parâmetro dessa URL. É o nosso controle, não é isso? Só que se esse controle for vazio, eu vou chamar o index, né? O controle principal. Se não for vazio, eu chamo ele mesmo. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a ação, certo? Para quem não conhece o Sublime, ele tem aqui um comando que a gente consegue selecionar mais de um. Então você seleciona uma palavra, Ctrl D, ele seleciona tudo. Aí tu consegue modificar todos de uma vez. É muito interessante isso. Então aqui return controller, return action. Ok? Então aqui a gente vai executar nossas funções. Set URL. Quem é a nossa URL aqui no caso? É o get, certo? O que a gente vai estar trabalhando é o get. É o primeiro a ser executado, porque sem ele preenchido os outros não vão ser executados. Então a gente vai setar nosso controller. E por fim, nossa action. Certo, para que a função venha acontecer, a gente vai criar um método aqui chamado run. Isso é mamãe. Ô meu filho, te digo nada. Então vamos lá, gente. Gente, depois isso tudo vai estar no Git, né, comentado. Eu vou comentar tudo isso após a aula, para a gente venha se localizar. Ok, como é que vai acontecer? A gente passa o parâmetro controller, ele chama o controller. Passa o index, ele chama a action. Então a gente vai pegar nosso controle aqui, vou criar uma variável interna. Lembre-se, a gente está trabalhando com namespace, então a gente vai estar utilizando aqui app, é o local ali dos nossos controles. App controllers, ok? É assim. Quem é o nosso controle? Nosso controle diz controle. E ele sempre segue do acréscimo controller. Esse é o nosso controle. Quem é a nossa action? Nossa action é a própria action. Ok? Então a gente vai fazer uma instância na hora que for chamada. A instância de quem? Do nosso controle. E essa instância ela vai executar um action. Não é isso? Certo? Então vamos testar. Então, nossa aplicação aqui já tem um index. Index. Aqui a gente já vai criar nosso start new
Quem é que eu vou chamar aqui? Nosso framework. System. Não é isso? Framework System. E aí Start. Vamos ver se funciona. Opa. No autoload Bootstrap. Bootstrap. Não existe. Existe um no PSR4 prefix. Cadê? App. Vamos aqui. Isso é porque no nosso JSON a gente não colocou. Aí ficou difícil. Só tem mais um errinho lá no 33. Já buscou, né? Também fácil de encontrar. Esse daqui é um erro. 2 pontos. 2 pontos. Porque index controls not fold. Controllers. Deixa eu ver se está ok. Ok. Index. Index controller. Ó, deu certo, galera. Então é isso. Por essa aula a gente vai ensinar somente até aqui. Na próxima aula a gente já vai estar trabalhando com outros controllers, né? E já vamos estar trabalhando com models. A gente vai estar criando também o controle Py, né? Para a gente estar utilizando funções de chamadas, como as chamadas de visão, as chamadas de modelos. Gente, para quem gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe no seu grupo e a gente está por aí, gente.